Então, é um retorno a um tipo de autoerotismo difuso, do tipo que proporcionava o instinto sexual nas primeiras satisfações. Os mesmos processos pertencentes ao inconsciente têm seu desempenho na formação dos sintomas. Assim como no sonho representa algo como que já tendo sido satisfeito, é uma satisfação de maneira infantil, a maneira infantil, mediante uma condensação extrema da satisfação, que pode ser comprimida em uma só sensação ou inervação, por meio de um deslocamento extremo. A satisfação pode ser restrita apenas a um pequeno detalhe de todo o complexo libidinal. As cenas da infância nem sempre são verdadeiras. Senti um cheiro de queimar. As cenas da infância nem sempre são verdadeiras. E justamente existe uma realidade psíquica, né, no âmbito das fantasias. E a desatenção à diferença entre a realidade e a fantasia. Freud fala que existe uma desatenção entre a realidade psíquica, entre a realidade material, que faz com que emerja essa realidade psíquica, e a dimensão da fantasia. Quando apresenta o material, que conduz desde os sintomas às satisfações, às situações de desejo, modeladas em suas experiências infantis, ficamos em dúvida, no início, se estamos lidando com a realidade ou com as fantasias. Posteriormente, determinadas indicações nos possibilitam chegar a uma conclusão e nos defrontamos com a tarefa de transmiti-la ao paciente. Podemos igualar fantasia e realidade? As fantasias possuem realidade psíquica, em contraste com a realidade material, no mundo das neuroses. E a realidade psíquica é a realidade decisiva. Então, assim, fantasias, realidade psíquica, realidade decisiva. Para a psicanálise, é isso que conta. E aí Freud fala, as recordações, que são as cenas traumáticas, né? Recordações. Primeiro, observação do coito dos pais, sedução por um adulto, ameaça de ser castrado, né? Então, nos meninos, há uma ameaça, que é o proibido de brincar e mostrar o pênis, né? Que é a sua via de satisfação autoerótica, né? Aquilo que é constitutivo mesmo do sujeito, no sentido da sua satisfação pulsional. E nas meninas, a descoberta dos genitais femininos. Se ela não tem, foi porque tiraram fora. Então, eu posso perder o meu também. Os meninos, eles ficam às voltas com isso, né? As crianças em famílias proletárias, que é o que Freud fala aqui nesse texto, né? Testemunha do ato sexual dos pais ou de pessoas adultas. A criança entende e reage a essa impressão retrospectivamente. Então, assim, aqui existe justamente esse componente que Freud desde já observava, né? Essa diferença social também, né? E o quanto que as crianças são privadas ou não desse encontro, né, com essa observação, né, do coito dos pais e de determinadas experiências traumáticas. E aí, também pode haver a observação do coito de animais, que foi inclusive não a observação do coito especificamente, mas o tamanho do órgão genital de um cavalo, que foi um pequeno Hans, né? Freud descreve o caso do menino Hans também nesse quesito, né? E aí, a fantasia também de ser seduzido podem ser recordações reais ou não reais, né?
fantasia de sedução. Então, mas na análise, aponta aqui, né, na época dele. Na análise, se descobre que elas não são reais. Pode não ser por um adulto, mas sim por uma criança mais velha ou da mesma idade, né? E aí, em termos do que significa para as meninas, né, o pai figura com muita regularidade como o sedutor. A natureza imaginária da acusação. Então, existe também essa colocação do outro, do adulto, como esse agente, né, de veiculação de uma sexualidade que a criança tem curiosidade. Ela ainda não sabe, ela quer buscar conhecer sobre isso. E aí ela coloca nessa figura, né, do adulto essa impressão, mas que pode ser real, né? Pode ser real ou não real, irreal. E aí Freud fala, na fantasia de ser seduzido, quando não ocorreu sedução nenhuma, geralmente é utilizada por uma criança para encobrir o período autoerótico de sua atividade sexual. Então, no período autoerótico, em que há uma manipulação dos órgãos sexuais, né, a nível mesmo da masturbação, mesmo em crianças muito pequenas, para encobrir esse período autoerótico, a criança ela pode gerar uma certa projeção, né, no sentido da fantasia de ser seduzido, de ter sido seduzido. E aí, fantasiando retrospectivamente, dentro dessas épocas mais primitivas de um objeto desejado, a criança se poupa da vergonha de se haver masturbado, né? Então, não se deve supor que o abuso sexual de uma criança por algum dos parentes masculinos mais próximos pertença inteiramente ao reino da fantasia. Então, aqui Freud ele já está falando que existe um componente de real nisso, né? A gente também não pode desqualificar, né, a fala, desacreditar. E aí, assim, o ego humano é, pela pressão da necessidade externa, educado lentamente no sentido de avaliar a realidade e de obedecer ao princípio da realidade. É obrigado a renunciar, temporária ou permanentemente, a uma variedade de objetos. E define aos quais está voltada a sua busca de prazer. E não apenas de prazer sexual, né? Os homens sempre acham difícil renunciar ao prazer. Não o fazem sem alguma forma de compensação. Eles não podem subsistir com a escassa satisfação que podem obter da realidade. Simplesmente não podemos passar sem construções auxiliares, né? E aí ele fala da questão mesmo dos devaneios, que são o núcleo e o protótipo dos sonhos noturnos. Devaneios inconscientes, que são a forma dos sintomas neuróticos, as fantasias. E aí ele fala do papel da fantasia na formação dos sintomas. Em caso de frustração, a libido reveste de catexias regressivamente a posições que abandonou, as quais, porém, permaneceram aderentes determinadas parcelas da mesma libido. Então, nesses pontos de fixação, permaneceram também algumas parcelas daquela libido, daquelas primeiras experiências, né? Então, Freud fala como encontrar a libido, o caminho para chegar a esses pontos de fixação. Todos os objetos e tendências que a libido abandonou são mantidos com alguma intensidade nas fantasias. A libido necessita apenas retirar-se para as fantasias, a fim de encontrar caminho aberto, que conduz a todas as fixações reprimidas. Essas fantasias têm como condição a natureza quantitativa do grau de tolerância que possuem por não entrar em conflito com o ego.
Essa natureza quantitativa é perturbada pelo deslocamento da libido para trás, em direção às fantasias. A catexia de energia das fantasias é aumentada e elas começam a estabelecer exigências e desenvolvem uma pressão no sentido de serem realizadas, tornando um conflito inevitável entre elas e o ego. As fantasias, tendo sido anteriormente pré-conscientes ou inconscientes, agora estão sujeitas à repressão, ao recalque, por parte do ego, e ficam à mercê da atração por parte do inconsciente. Os pontos de fixação nas fantasias no inconsciente. Aí Freud ressalta que existem pontos de fixação das fantasias no inconsciente. São esses pontos de fixação a satisfações libidinais anteriores, né, regressivas. A retração da libido para a fantasia é um estágio intermediário no caminho da formação dos sintomas. E Jung deu o nome de introversão, mas com um significado diferente de Freud. Então, essa retração da libido para a fantasia, que é um estágio intermediário no caminho das formações dos sintomas. É uma condição, uma pré-condição para a formação dos sintomas, mas que Jung chama até em termos de personalidade, né? Ele chama de introversão. Mas para Freud, a introversão significa um desvio da libido e das possibilidades de satisfação real. A hipercatexia das fantasias, que até então foram toleradas como inocentes, né? O introvertido ele é diferente do neurótico, mas também se encontra em situação instável, pois ele desenvolverá sintomas na próxima alteração na relação de força, a menos que encontre algumas saídas para sua libido represada. Aqueles que se dizem, né, de personalidade introvertida também estão lado a lado com a estrutura clínica psicológica da neurose. Né? É isso que Freud diz. Porque em alguma situação instável que ele enfrenta, ele desenvolverá sintomas que vão buscar uma alteração nessa relação de forças e justamente nessa situação, se ele encontra ou não encontra as saídas para a sua satisfação libidinal, que está ali represada. Então, o caráter irreal da satisfação neurótica e a desatenção à diferença entre fantasia e realidade são determinados pela demora no estágio de introversão. Então, mais do que uma personalidade da vida adulta, um traço de personalidade, como Jung quer propor, Freud afirma que a introversão nada mais é que uma demora, né, num certo estágio do desenvolvimento. Então, a introversão é um estágio do desenvolvimento. E se o sujeito mantém, né, seu caráter neurótico, mantém o caráter irreal da sua satisfação e uma completa desatenção entre realidade e fantasia, ele vai permanecer nesse estágio de introversão. E aí Freud fala, né, da análise quantitativa e qualitativa dos determinantes etiológicos, né, de causalidade. E aí Freud fala que a análise quantitativa desses determinantes, né, dessa etiologia, refere-se à magnitude das energias libidinais. E Freud continua, né, que ele propõe, né, uma visão dinâmica desses processos mentais, né, que é a linha de abordagem econômica. Freud fala de economia libidinal. Então, existe uma análise quantitativa e qualitativa desses determinantes etiológicos da neurose. E aí ele fala, né, dentro dessa abordagem econômica da libido, existe um conflito entre duas forças, que é a satisfação libidinal e o princípio da realidade, que impõe uma determinada inibição.
né? Pela cultura, pela sociedade, pela civilização. Natureza versus civilização. E aí a questão é de saber que cota de libido não utilizada uma pessoa é capaz de desviar dos fins sexuais para fins sublimados. Então, assim, dentro dessa concepção da estrutura neurótica, que de fato, se nós não somos esquizofrênicos, no sentido mesmo assim de possuirmos, de nos constituirmos dentro de uma configuração de estrutura psicótica ou perversa, se nós não estamos nesse âmbito de patologia, nós estamos todos no âmbito neurótico. É o, entre aspas, normal, né? É o que se considera o padrão. E aí, tudo isso que ele fala é justamente em relação a como funciona o aparelho psíquico na neurose. Então, assim, a questão é, que ele resume assim, né? A questão é de saber que cota de libido não utilizada é capaz, a pessoa é capaz de desviar das finalidades sexuais para os fins de sublimação. Então, essas finalidades de sublimação são justamente a inserção do sujeito na cultura, na sociedade, na civilização, né? Em contraposição às forças que não são instintivas, mas pulsionais, né? E aí, Freud, meio que tudo que foi apresentado se refere à formação dos sintomas na histeria e na neurose obsessiva. E existe muita coisa diferente também entre neurose obsessiva e histeria. Na neurose obsessiva, as anticatexias se referem ao superego. Né? Elas são opostas à dimensão pulsional. O superego ele se opõe à dimensão pulsional, ao id. Né? As anticatexias que se opõem às exigências das pulsões se tornam proeminentes na neurose obsessiva e dominam o quadro clínico por meio de formação reativa. São as formações reativas que estão ali presentes no modo de funcionamento da estrutura da neurose obsessiva. E aí Freud prossegue. A arte é um caminho que conduz da fantasia de volta para a realidade. Então ele pontua aqui a arte como um elemento também de possibilidade de acordo, né? Então seria arte um sintoma, mas um sintoma no sentido não de sofrimento, né? Mas uma forma de satisfação dessa fantasia no mundo, né? Na realidade. E aí ele fala assim, o artista é um introvertido. Mas ele é um introvertido que é diferente do neurótico. O artista ele tem a capacidade de sublimação e uma certa frouxidão das repressões, ou seja, do recalque, né? O que é decisivo para um conflito, ou seja, o neurótico ele não consegue abrir mão desse retorno do recalcado, né, do sintoma. O neurótico ele não abre mão do sintoma. Já o artista, né, aquele que veicula a arte, que é produtor de arte, que cria, ele consegue uma maior capacidade, ele tem maior capacidade de sublimar. E quando ele sublima, ele afrouxa esse recalque, né? Ele abre mão também de um conflito, né? Ou ele se utiliza desse conflito. E aí ele fala que os artistas têm uma dimensão de produção de prazer derivado das fontes de fantasia, né? A fantasia é muito importante na arte. E os não artistas, eles têm uma determinada... Eles são um pouco estéreis em termos de devaneios. E a produção deles é extremamente limitada. E é mais reprimida, mais recalcada. Então, os artistas, eles sabem dar forma a esses devaneios, aos seus devaneios. Distinguindo aquilo do que é muito pessoal. Aquilo que é extremamente pessoal, o artista vai levar para análise. Né? Mas aquilo que ele pode dar forma, em termos das suas fantasias, da sua pulsão, a nível da sublimação, ele faz, ele produz. E aí o artista ele torna a matéria uma imagem fiel da sua fantasia. Aqui ele pode até estar se referindo ao próprio Salvador Dalí. Né?
O artista é capaz de realizar e representar nas fantasias o inconsciente e possibilita a outras pessoas a obter o consolo e o alívio a partir de suas próprias fontes de prazer em seu inconsciente. Então, a arte, ela também, enquanto produto daquele sujeito do inconsciente que é o artista, da sua pessoa, ela também funciona como um meio de, Freud chama aqui de consolo e alívio, né, das neuroses aí. Bom, esse foi o texto, né, O Caminho da Formação dos Sintomas, de 1917, época do surrealismo nascente, né? Freud conclui apontando aí justamente os caminhos da formação dos sintomas, né? Conferência 23. Então, Freud, no finalzinho aqui, ainda fala da arte, né? E fica aí, assim, essa primeira apresentação, né, desses conteúdos. Até breve.